Estamos aí gravando. Boa noite para todo mundo. Hoje é o nosso segundo encontro. Para quem não esteve aqui no nosso primeiro, só recordar qual que é a proposta rapidamente. Nós vamos ler o livro do Bernard Harcourt, esse Exposed. No nosso primeiro encontro, falamos apenas da introdução do livro, o projeto dele, de uma sociedade da exposição. Ele apresenta alguns traços gerais desse projeto. E agora, no dia de hoje, nós vamos falar do primeiro capítulo do livro, que é justamente aquele que tematiza aquela imagem famosa do Big Brother, que é a imagem descrita na obra 1984, do Orwell, um livro, né, de ficção científica dos mais famosos que existe. Enfim, nessa imagem do Big Brother, o o Bernard Harcourt, basicamente, o que ele vai fazer nesse capítulo é mostrar quais são os insights interessantes que essa imagem oferece e que ainda são, em grande medida, é, frutíferos, assim, úteis, e quais são os limites dessa imagem e as diferenças que a gente pode identificar na forma como a vigilância acontece contemporaneamente. E aí, na sociedade da exposição, a gente vai perceber que, no fundo, a gente precisa de uma espécie de metáfora pós-panóptica e pós-orwelliana, né? Ou seja, para além do Big Brother. Né? Essa não seria suficiente para captar, digamos, vários aspectos da vigilância hoje, em especial, e eu não quero ficar dando spoilers, né? Eu vou passar a palavra para os nossos relatores, mas, assim, em especial, eu acho que um tema fundamental para a gente discutir aqui hoje é a questão do desejo, né? Ou seja, o fato de que as pessoas elas não são simplesmente objetos de uma captura por meio de uma vigilância externa, estatal, etc. Elas participam dessa exposição, dessa grande lógica vigilante, elas têm um papel aí ativo e elas desejam, a gente deseja, em grande medida, isso. Acho que esse é um tema fundamental de a gente conversar hoje aqui, esse aspecto, né, a gente vai poder, quando chegar no texto nesse momento, desenvolver melhor. E só para lembrá-los do funcionamento do grupo, fiquem à vontade para interromper, colocar questões, seja via chat, seja pedindo a palavra, se possível deixar câmeras ligadas para a gente ter uma interação melhor, mas eu entendo quando isso não é possível, e enfim, à vontade tanto para escrever no chat, quanto também para pedir a palavra e se expressar oralmente. Né? Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Estou vendo o pessoal entrando agora, umas imagens aí. Hello, everybody. Então, eu vou passar a palavra para a Júlia e para o Ezequiel, para eles darem aí início à apresentação do capítulo. Ok. Se der, eco, você me fala, professor, porque eu acho que o meu professor, o meu computador entra em eco com o seu. Tá, o início do capítulo, ele fala sobre o escândalo, não fala exatamente sobre o escândalo, mas fala sobre as consequências que o escândalo que o Snowden propagou. Fala que aumentou muito o número de vendas do 1984. Aumentou, acho que 6.000%, alguma coisa assim. E aí, devido a essa famosa maior divulgação do livro, muitos editores e muitos autores começaram a investigar a relação da vigilância que existia no romance de 1984 com a vigilância atual. Então, muitos autores começaram a falar que é realmente muito similar e outros começaram a falar que é muito diferente. Alguns começaram a falar que a diferença principal, por exemplo, é a questão da visibilidade, que é mais fácil você perceber o Big Brother do que você perceber os mecanismos de vigilância atuais. Aí o próprio Snowden, depois que o Obama fez uma declaração, acredito que o Snowden respondeu no Natal de 2013, falou que os mecanismos atuais de vigilância são muito mais efetivos do que os mecanismos do Orwell, né, do 1984. Só que aí o próprio autor ele vai afirmar que, que o que torna o romance muito importante não é exatamente as similaridades, mas sim as diferenças. Isso porque, para ele, por exemplo, a questão do desejo que o senhor falou, que no
que no esquema, né, no romance que criaram, o desejo era muito apagado, eles com a questão do desejo sexual e tal, era muito uma uniformização do desejo. E em detrimento atualmente é muito essa questão do desejo ser explorado, né? As diferenças, aí o autor vai falar sobre, por exemplo, as cores do iPhone, eles exploram muitos gostos. Ok. Aí, depois disso, ele também vai falar que, além disso, 1984 também trouxe uma perspectiva sobre a punição, que ele acredita que é algo que pode ser enxergado atualmente. Ele fala que é, o livro traz uma ideia de que o Estado pune não é exatamente a ação de uma pessoa, mas sim o que a pessoa é. Aí o autor vai fazer um paralelo com a atualidade, falando que a punição está muito direcionada, por exemplo, o que a pessoa é, tipo assim, a escolaridade dela, a idade dela, enfim, muito essa perspectiva, né? Só que no romance é muito mais visível isso, porque trata da questão do pensamento e tal, a questão do desejo. Deixa eu ver. Tá. Aí, sim. E, Júlia, só acho que a gente pode. Você já introduziu vários aspectos do início do texto, eu queria fazer algumas colocações sobre essa parte, né? E quem quiser também se manifesta. A primeira, com relação a esse debate do até que ponto a vigilância pode ser pensada segundo a imagem do Big Brother ou não, esse é um tema muito recorrente no estudo sobre vigilância. E desde muitos anos, assim, antes mesmo dessas declarações do Snowden, esse já era um tema superado, em grande medida, dentro dos estudos sobre vigilância, né? Ou seja, a percepção de que o Big Brother é uma imagem insuficiente para dar conta das formas como a vigilância funciona nas sociedades contemporâneas. Isso já acontecia, pelo menos no debate mais especializado. Agora, em que medida o Big Brother ele é insuficiente? Né? Quem já leu o livro, 1984, sabe muito bem, primeiro, que o contexto em que o Orwell escreve o romance é um contexto no qual o que estava emergindo, surgindo naquele momento, eram os totalitarismos do início do século XX, era a experiência fascista, nazista, stalinista. O livro foi dirigido contra essas utopias totalitárias. Né? Esse é o contexto e o alvo, digamos assim, da ficção produzida pelo George Orwell. É uma distopia, mas é um tipo, né, que é muito comum no gênero de ficção científica, que é você como que levar ao extremo certas tendências ou projetos sociais que se colocam ou que tem uma possível deriva assim, perigosa, ameaçadora. É isso, né? O totalitarismo poderia levar a uma sociedade tipo 1984, de controle, registro total, etc. Só que nessa forma, né, imaginada pelo Orwell, e que era característica do totalitarismo ali do início do século XX, primeiro que a gente tinha uma vigilância explícita, impositiva, escancarada, né? Ou seja, as pessoas sabiam que aquelas telecâmeras lá, né, as telescreen, né, elas captavam tudo que as pessoas faziam, não é? Que você estava o tempo inteiro exposto àquilo dentro da sua casa e que aquilo era controlado por um Estado centralizado, que tinha uma intenção política de controlar as pessoas. Enfim, então, o primeiro aspecto importante é isso, a vigilância ela perde esse caráter centralizado, estatal e visível para se tornar uma coisa mais insidiosa, mais difusa. Quem te vigia não é necessariamente o Estado, pelo menos não diretamente, de uma forma ostensiva, mas são diferentes plataformas que esses dados são capturados de uma maneira que você não percebe que esses dados estão sendo ali retidos, registrados, o que está sendo feito com aquilo. Enfim, então há uma dinâmica muito mais insidiosa, né, muito menos visível, perceptível do que aquela que o Orwell descreve em 1984. Acho que esse é o primeiro aspecto, né? E outra coisa também que eu acho interessante, e que o Snowden chama atenção disso para aquele livro que ele escreveu, né? Traduziram como Eterna Vigilância aqui no Brasil, mas lá ele fala um pouco sobre diferentes a experiência dele trabalhando na NSA e tal. E uma das coisas que ele chama atenção que eu acho muito importante é a diferença entre dados, ou coleta de dados, ou extração de dados, e os metadados. As pessoas às vezes não entendem muito o que é o metadado e a importância que isso tem. Como se reter ou registrar metadados não atingisse diretamente
nada do âmbito da pessoalidade, digamos assim, porque é como se fosse o seguinte, olha, imagina que eu tenho uma conversa telefônica com alguém, e aí eles dizem para mim, olha, a sua conversa vai ser protegida, ou seja, ninguém vai ter acesso ao conteúdo da sua conversa, só os metadados. Aí você pensa assim, não, então tranquilo, né? Ou seja, estão preservando a minha privacidade, porque ninguém está tendo acesso ao conteúdo da conversa, eles estão retendo apenas dados sobre esse dado, ou seja, dados referentes a o tempo da minha conversa, onde eu estava, de que lugar eu acessei, né, a minha geolocalização, etc, etc. Então, eles têm esses metadados, mas não o conteúdo mesmo da conversa. Só que o que o Snowden ele diz nesse livro, eu acho muito importante isso, é o seguinte, olha, as pessoas não se dão conta de que o metadado, do ponto de vista de uma agência assim, de inteligência, ele diz mais do que o próprio dado. Ele é mais significativo, porque, primeiro, ele é um dado objetivo, onde você estava, com quem você falou, né? Qual é o tempo daquela conversa, etc, etc. Isso diz muita coisa sobre nossas interações, sobre nossos deslocamentos, sobre o nosso modo de vida, e de uma forma, às vezes, muito mais fiável, né, e utilizável do que aquilo que a gente diz ou deixa de dizer, digamos assim. Né? Enfim, então, os metadados são uma forma de captura do nosso comportamento, do que somos, né, do que fazemos, etc., que aparentemente preserva nossas intimidades, porque não captura o dado diretamente, mas que tem um poder assim, de controle, de vigilância muito grande, talvez até maior. Né? Bom, então, e que é mais insidioso, porque você tem a sensação de que isso não é uma vigilância no mesmo sentido, por exemplo, da telecâmera lá do 1984. Bom, então isso é um comentário. Outro comentário que eu queria fazer, e eu já adiantei, esse é um tema central nesse capítulo, é esse lugar do prazer. Que 1984, e isso é a principal crítica que o Bernard Harcourt está fazendo a esse modelo do Big Brother, de que o projeto da sociedade totalitária era um projeto de erradicação do desejo, né? Ou seja, de eliminação do desejo, de exterminar de tal maneira o desejo das pessoas e todo tipo de desejo, né? O desejo sexual, inclusive, de tal maneira eliminar isso das pessoas que permitisse que elas se submetessem completamente aos ditames daquele Estado totalitário, e isso seria possível justamente por meio da eliminação de todas as pulsões, os desejos, essa coisa que tem essa dimensão desejante, né? Enfim. Então, o projeto era eliminar o desejo. E o projeto atual, né, dessa sociedade da exposição, que o Bernard Harcourt está descrevendo, não é eliminar, é produzir o desejo. E ao produzir um determinado sujeito desejante, vamos dizer assim, nós também o controlamos, nós o domamos, nós o direcionamos, etc. Então, o desejo é como se fosse o seguinte, é mais fácil você produzir o desejo e, com isso, direcionar as pessoas de determinada forma do que você simplesmente tentar anular o desejo e, com isso, agir de uma forma negativa, impositiva sobre os sujeitos. As plataformas, aparentemente, elas não impõem nada no sentido de dizer não, de proibir, parece que ela incentiva, diga o que você quer, faça o que você quer, seja você mesmo, né, digamos assim. Só que esse estímulo, né, esse convite, né, esse ambiente que parece querer suscitar em nós, né, nossos desejos e tal, no final das contas ele tem um aspecto constitutivo, produtivo, ou seja, ele produz determinados tipos de sujeito ou constitui uma certa experiência de sujeito de desejo. Né? Eu acho que aqui não dá para não lembrar do projeto do Foucault. Isso aqui é um tema central no projeto do Foucault na história da sexualidade. Quem já leu o primeiro volume da História da Sexualidade, que é A Vontade de Saber, o livro publicado, né, originalmente em 1976, sabe muito bem que ali o Foucault começa o livro justamente rejeitando o que ele chama de hipótese repressiva, né, que é a ideia de que, olha, o poder agiria sobre os sujeitos, sobre os prazeres e sobre os desejos humanos, sempre de uma forma repressora, negativa, dizendo não, estabelecendo limites, proibições, fixando tabus, etc. Como se o poder fosse, como se nós
sujeitos tivéssemos nossos desejos, vamos dizer assim, inatos ou naturais, ou que a gente nasce com eles e tal, e o poder viesse sempre a posteriori para dizer não, para falar isso é proibido, você não pode fazer isso daqui é tabu e tal. Né? E o Foucault vai dizer, não, não é assim que sexo e poder se relacionam, não é assim que o poder age sobre os sujeitos. Antes, né, o que ele vai dizer é o seguinte, é claro que o poder também reprime, é claro que há uma dimensão negativa no funcionamento do poder, que diz não. Não é negar isso, mas é dizer que antes disso, e mais do que isso, o poder age sobre o desejo de uma forma constitutiva ou positiva. Positiva no sentido de pósito, que põe, que constitui, que estabelece. O poder é aquilo que põe o desejo, essa é a questão. Nós não nascemos com desejos pré-constituídos, nós nos constituímos como sujeito de desejo em meio a relações de poder. E essas relações, portanto, têm uma função constitutiva, ou seja, nos produz. Né? O desejo que temos, não sei se você vai parar para pensar sobre isso, né? De onde vêm os nossos desejos? Por que nós sentimos prazer com certas coisas, não com outras? Por que desejamos umas coisas e não outras? De onde vem esse prazer, esse desejo? É muito ingênuo acreditar que essas coisas são simplesmente naturais, tudo é uma construção cultural, social, e que se dá, né? E a maneira como a gente vai incorporando, desenvolvendo, né? Nos constituindo dessa maneira, né? Vivendo essas experiências, né? Tendo esses determinados desejos, tudo isso se faz em meio a relações que são relações de poder. Enfim, então, essa é a característica principal do projeto do Foucault da história da sexualidade, dizer que, olha, o poder, antes de reprimir, ele constitui o sujeito. Mais do que dizer não, ele diz sim, essa é a questão, o poder age instituindo um sujeito, ou seja, fomentando um determinado desejo, né? Produzindo em nós determinados desejos. Enfim, então, esse aspecto positivo ou constitutivo do poder é que está sendo destacado aqui. A sociedade de exposição é como se ela percebesse que é mais, digamos, eficaz agir no nível da constituição do desejo, da promoção do desejo, do que vir depois e tentar simplesmente reprimir e anular um desejo que já foi constituído. Em outras palavras, a gente não precisa dizer não às pessoas se elas se nós conseguirmos fazer com que elas digam sim para aquilo que a gente, de alguma maneira, gostaria que elas dissessem sim. É melhor produzir o desejo nas pessoas do que simplesmente deixar que o desejo se produza de forma descontrolada e agir depois, tentando impedir essa manifestação ou reprimir aquilo que foi constituído. Enfim, então, é uma dinâmica mais positiva ou constitutiva que passa a funcionar e, por isso, também mais insidiosa, menos visível. Porque, pensa bem, aquilo que nos reprime, a gente percebe, a gente resiste, a gente de alguma maneira, se posiciona contra. Agora, aquilo que nos constitui, não, aquilo fica invisibilizado para nós mesmos, ou seja, nós não sabemos por que somos aquilo que somos, isso não é um processo consciente, isso não passa por escolhas que nós fazemos, o nosso desejo não é propriamente algo escolhido, daí, por exemplo, a gente dizer que o termo opção sexual é uma forma equivocada de colocar aquilo que é uma orientação, né, do desejo, mas que tem uma dimensão constitutiva do sujeito, ou seja, não é uma escolha que a pessoa faz entre diferentes opções e aí você poderia escolher uma ou outra. A gente não escolhe nossos desejos nesse sentido, né? Em grande medida, nossos desejos nos constituem e nos escapam, ou seja, é como se fossem prévios, né, do que diz respeito a atos assim deliberados de escolha e por aí vai. Enfim, então, é muito mais difícil para a gente se dar conta daquilo que nós somos, por que nos tornamos aquilo que nós somos, o que nos fez ser assim. Enfim, isso é muito mais difícil de ser tematizado, de ser percebido. Né? Então, um poder que funciona nesse nível constitutivo de produção de subjetividades, ele tende a ser mais insidioso também, ou seja, é menos perceptível e, por isso, também é mais difícil de resistir a ele, é mais difícil de fazer, enfim, como que você impede algo que te constitui, sabe, desde sempre, como você reage a isso, né? É muito mais difícil do que reagir a uma lei que te impõe uma proibição, por exemplo, né?
Enfim, então, acho que esses são aspectos assim, importantes da gente ressaltar. E aqui, esse outro ponto aqui também, quando ele fala, e aqui é um aspecto que o Bernard Harcourt está ressaltando como positivo, né, da metáfora do Big Brother. Né? Ele está dizendo assim, nisso aqui, o Orwell, o insight, né, do George Orwell, foi um insight muito iluminado, né, digamos assim, que vale ainda hoje, que é essa ideia de que houve uma transformação fundamental naquilo que se pune, né, na lógica da punição, na racionalidade punitiva, para usar um termo de vigiar e punir. E por quê? Porque deixa-se de punir as pessoas por aquilo que elas fizeram e passa-se a punir os indivíduos por aquilo que eles são. Né? Essa também é a tese central de Vigiar e Punir, uma das teses centrais de Vigiar e Punir, quando Foucault diz lá em Vigiar e Punir que o delinquente não se confunde com o infrator. Né? O infrator é definido pelo ato que ele comete, o ato infracional, ou seja, aquele que comete uma infração é um infrator. O delinquente não é definido pelo ato, independentemente dele cometer ou não uma infração, ele é definido como delinquente pela biografia dele, por quem ele é, pela maneira de ser, pelo perigo que ele representa, pelo risco que ele traz à sociedade, etc. Então, um infrator, né, a ideia do delinquente está muito mais ligado, digamos assim, a uma identificação de um indivíduo perigoso, né, de um indivíduo que é tomado como uma espécie de inimigo da sociedade. Então, esse é um tema central e nisso é muito interessante que 1984 já traz isso, né? Ou seja, as pessoas são punidas pelo que são, né? Não por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. O outro ponto, para terminar meus comentários aqui sobre essa parte inicial do texto, é essa pergunta, né, que o Bernard Harcourt traz, quando ele mostra a passagem dessa telescreen, né, essa telecâmera, que era do romance 1984, para o panóptico, não é? E que, para ele, há uma aproximação muito clara entre esses dois elementos, né? Ou seja, esse elemento, a imagem do panóptico é aquela de uma torre central que vigia todos os indivíduos, né? Uma arquitetura que faz com que o indivíduo vigiado ele fique completamente transparente, exposto a essa torre, enquanto aquele vigia que permanece na torre, ele não é visto por parte daquele que está sendo vigiado. Então, são células totalmente transparentes, mas os indivíduos aprisionados não conseguem enxergar quem está na torre, nem se tem alguém lá na torre. E o efeito que isso produz é um efeito de uma espécie de vigilância onipresente, né? Ou seja, como se a gente se sentisse o tempo inteiro vigiado, mesmo que não haja ninguém nos vigiando, a gente nunca tem como saber se naquele momento estamos ou não sendo vigiados, e isso produz uma espécie de sensação de permanente vigilância. Né? Essa é a estratégia, né? Uma das características do panóptico que está presente na telecâmera, né? Ou seja, as casas têm câmeras instaladas e você nunca sabe, e o tempo inteiro elas estão registrando imagens, então você nunca sabe se aquilo que você está fazendo está sendo captado ou não, mas isso produz, né, digamos assim, uma sensação permanente de vigilância. Bom, acho que era isso sobre essa parte inicial. Eu ia fazer um comentário sobre Nietzsche, mas se der tempo eu faço no final, sobre a punição, para não ir muito longe. Assim. Eu vou voltar a palavra aí para a Júlia e para o Ezequiel, depois a gente vai conversando. Marco, só uma questão. Você conseguiu pensar na literatura algo que tenha essa espécie de distopia do poder produtivo, algo que seja mais semelhante a esse poder que ele está apontando? Mas eu acho que o do Huxley, né, o Aldous Huxley, o Brave New World, né, o Admirável Mundo Novo, eu acho que é uma ficção assim, científica que vai mais próximo dessa ideia de um poder constitutivo. Se você lembrar do Admirável Mundo Novo, lá você tem o espaço, né, da civilização, você tem aqueles que estão fora da civilização, e dentro da civilização, todas as pessoas são controladas por meio de uma droga, o soma. Né? Eles tomam essa droga e essa droga produz, enfim, uma espécie de felicidade, vamos dizer assim. Todo mundo é feliz, só que é uma felicidade totalmente artificial, totalmente
produzida, totalmente estimulada, e as pessoas ficam felizes, mas não só felizes, ficam produtivas, dóceis, trabalhadoras, ordeiras, etc. Não é? Então, uma maneira muito curiosa, ou seja, ao invés de você... A lógica do Admirável Mundo Novo é essa, né? Ou seja, não é uma sociedade baseada na punição. Parece que você não precisa punir ninguém, né? Basta que você consegue produzir uma sociedade de pessoas felizes e adaptadas por meio de um controle bioquímico, farmacológico, né? Ou Ministrando. preciado, né? Parece uma coisa meio farmaporno, como é que é, o termo? É isso, farmacopornografia. Exato. Eu, Faz eu vou, lembrar, eu vou, eu vou reler, vou remontar, achei boa. Para chegar depois mais você lê o próximo. Admirável Mundo Novo, tá mais nessa direção. Ok, antes de passar a palavra para Ezequiel, só vou falar mais uma coisa, aí ele já entra. A questão é que ele também, no final da minha parte, né, depois do Ezequiel, ele fala que eles vão substituir é, essa questão da uniformização dos desejos e tal, da repressão, né, essa questão mais negativa para uma perspectiva mais positiva, que vem com o compartilhamento, com a questão dos likes, com a questão do LinkedIn, conexões, etc., que a gente não busca exatamente o ódio, mas que a gente busca o gostar. E ele fala que no livro, no romance, eles procuram substituir o desejo por um ódio não personalizado, os sentimentos negativos. Enfim, vou passar a palavra para o Ezequiel. Vai lá, amigo. Boa noite. E agora eu vou dar continuidade à exposição que a Júlia já começou. A minha parte inicialmente fala a questão do Facebook para poder entender a questão dos desejos. Inicialmente fala que tá com eco, acho que é o seu, Júlia. Desculpa, amigo, foi mal. Inicialmente traz que o modelo de negócios do Facebook, né, para dar certo, é essencial que os usuários eles gostem de estar utilizando a plataforma. E outra coisa interessante também é a questão das emoções, né, que as emoções das pessoas elas são contagiosas. Por exemplo, se a Júlia gosta de utilizar o Facebook, se eu estou convivendo com um grupo que gosta de utilizar determinado aplicativo, a minha tendência, né, eu acabo sendo influenciado a utilizar também. Então, as pessoas têm emoções, né, que são contagiosas. Então, baseado nessa premissa e também na questão que para o Facebook dar certo é necessário que os usuários gostem de estar nele, um cientista do Facebook desenvolveu uma pesquisa, né, no ano de 2012 para poder aprimorar isso, né, fazer com que as pessoas interajam mais na plataforma e aumentando assim a questão da lucratividade também. E qual foi o objetivo dessa pesquisa? Meu notebook vai descarregar, só um momento. O objetivo dessa pesquisa é ver se a negatividade dos posts que aparecem no Facebook vai influenciar, né, as visitas das pessoas na página, né? Porque, como eu disse, o objetivo é fazer com que tenha mais interatividade, que as pessoas engajem mesmo na plataforma. Por exemplo, se eu entrar no Instagram e ver posts negativamente emocionais, então vai acabar com que eu tenha essa mesma reação, né? Porque já que as emoções elas são contagiosas. Então, o objetivo do Facebook é fazer com que eu seja motivado, né, a continuar utilizando a plataforma, né? É, e outra coisa que trouxe no texto que eu achei interessante é que fala que para fazer esse experimento as pessoas não foram nem avisadas, né? Então, assim, aí o Facebook alegou o seguinte, que ao você aceitar o termo de adesão, você acaba se comprometendo com isso também, de ser experimentado. Então, isso aí é uma coisa que é um debate também que a gente discute bastante, né? Que essa questão de aceitar termos sem saber de fato o que você está aceitando, né? Você acha que ao você aceitar um termo de adesão, você está aceitando a utilizar o aplicativo, mas na verdade tem mil e uma coisas que vai estar por trás que a gente às vezes nem tem ciência disso. Então, não é meio objetivo, mas isso aí é um ponto que o texto trouxe que dá para discutir bastante. Então, por eles
os cientistas lá do Facebook descobrir, né, que a gente tem essa tendência a guiar pelas emoções que a gente depara, aí eles utilizam os algoritmos, né, para poder levar às pessoas conteúdos de alta qualidade, que é um termo que é trago pelo livro, ou seja, justamente para ter essa questão da interação, né, fazer com que as pessoas é, ficam mais presentes, utilizam mais o aplicativo, né, porque esse é o intuito do Facebook, fazer com que as pessoas, quanto mais pessoas estarem utilizando a plataforma, melhor vai ser. Então, eles buscam justamente isso. É, tanto que a gente tem, por exemplo, sei lá, 2.000 amigos no Facebook, vários seguidores no Instagram, mas só vai aparecer para a gente uma quantidade menor de publicações, justamente porque os algoritmos fazem essa filtragem. E vai buscar ali mostrar para a gente o que a gente tem interesse mesmo, né, para poder fazer com que a gente é, fique preso, né, na plataforma e, como traz mais na frente o autor, falam que a gente seja escravo mesmo. Aí, traz uma questão do livro de 1984, que fala que... Ezequiel, antes de entrar de novo no 1974, Pode falar, professor. É a partir da página 46, né, que você vai entrar ali agora. Eu vou só alguns pontos antes sobre o Facebook aqui, essa comparação que ele faz, que eu acho interessante, e também uma questão que a Giovana colocou ali, que eu vou comentar sobre Foucault, mas antes sobre o Facebook, né, não sei se vocês já repararam como que notícias, por exemplo, como uma pessoa, um casamento, né, uma pessoa que, sei lá, ganhou um prêmio, foi aprovada num concurso, foi não sei o que, essas notícias tendem a ter um destaque muito maior no feed, né, do que outras, né, e aparecer, né, o relacionamento, a pessoa começou um novo relacionamento, esse é o tipo de coisa que vai aparecer em primeiro lugar no feed de todo mundo, mesmo daquela pessoa que você nunca vê, nenhum post dela vai aparecer que ela casou para você, etc. Né? Enfim, então, aí tem uma estratégia óbvia da plataforma. Só que eu acho aqui, e eu fiquei um pouco, com pé, sei lá, um pouco reticente com relação à maneira como foi colocado aqui pelo Bernard Harcourt, pelo seguinte aspecto. O argumento dele, basicamente, é dizer que, olha, enquanto 1984, a estratégia do Big Brother era uma estratégia de erradicar desejos, emoções, e entre elas também a empatia, essas relações de amizade, tudo isso era achatado, essas experiências eram reduzidas, eliminadas, digamos assim, então não havia compaixão, não havia amor, não havia nada disso, né? As pessoas se tornam uma espécie de um grande formigueiro, assim, né? Todo mundo executando a sua tarefa de uma forma meio sem patos, né? Para usar o termo grego, sem paixão, sem emoção, sem desejo, né? Essa seria a estratégia, então, de 1974. O do Facebook, ele está querendo dizer, ele está basicamente querendo contrapor, dizendo que o Facebook faz o contrário, alimenta esses desejos, né? Alimenta situações nas quais as pessoas vão dar um like uma para outra, vão compartilhar coisas, vão fazer de você um favorito, vão te seguir, vão criar conexões, você vai ser seu amigo, né, etc, etc. Né? Então, é como se o Facebook fosse, nesse sentido, o contrário do Big Brother. Num certo sentido, então, o Facebook quer criar um ambiente de positividade, vamos dizer assim, um ambiente no qual todo mundo vai estar feliz, dando like para todo mundo, e ninguém vai ficar triste, todo mundo vai ficar, então, quanto mais feliz você fica, mais tempo você permanece na plataforma, e isso é melhor para eles, traz mais lucros. Bom, eu até entendo que isso aconteça, só que eu acho que a relação é mais ambígua do que isso, né? Ou seja, porque a rede, ao criar esse ambiente de conforto, vamos dizer assim, no qual você encontra aquilo que você quer, você vai ter reforço aquilo que você pensa, você vai receber likes para aquilo que você diz, etc. Essa rede, ela vai ganhando uma complexidade na qual você vai criando também as bolhas, né? Ou seja, você tem aquele grupo que quer, sei lá, o grupo daqueles que odeiam os negros, né? Os supremacistas brancos, eles são um grupo, né, também nessas redes, e enquanto grupo, todo o conteúdo racista que eles compartilham, as ameaças, são apoiadas, valorizadas, incentivadas, e você ganha status dentro daquele grupo, quanto mais raivoso, odioso você for nas suas colocações, etc. Então, percebo que o desejo de
de estabelecer laço, pode ser um desejo também que exclui outros, que inferioriza outros, que subalterniza, né, que diminui, que agride, né? Em grande medida é isso também, né? O que une as identidades de grupo não são só questões positivas. Um grupo, muitas vezes, ele se identifica negativamente. Nós somos aqueles que não são nordestinos, não são pretos, não são imigrantes, não, nós somos os puros, nós somos os verdadeiros europeus, os verdadeiros brasileiros, e por aí vai. Enfim, então, é uma dinâmica mais complexa, na minha opinião, porque ao mesmo tempo que a rede quer criar um ambiente favorável para o indivíduo, esses ambientes, eles não são favoráveis para todo mundo, percebe? É uma bolha. É favorável para um grupo, mas pode ser extremamente hostil para outro, né? Pode ser violento em relação a outro, né? E daí essa coisa de você precisar filtrar as informações e fazer com que elas fiquem restritas a um determinado domínio da rede. A bolha é isso, não é? Ou seja, você filtrar e controlar as informações para que elas não cheguem até você e não criem um ambiente inóspito, hostil para você, né? Para que todo mundo, então, se sinta confortável. Mas para que todo mundo se sinta confortável, eu não estou simplesmente favorecendo a amizade, eu estou permitindo que a inimizade exista, mas que ela não conviva entre si, percebe? Para que cada um fique no seu mundinho, né? Para que cada um compartilhe as opiniões e seja bem recebido e aplaudido na sua bolha, não é? Essa é a lógica da rede, não é? E aí, por exemplo, quando ele fala aqui que a rede só favorece a amizade, eu me perguntei, mas e a cultura do cancelamento? Isso não é também uma característica da rede social? Não é? E as hordas virtuais, e os ataques, né, que acontecem em relação ao indivíduo de uma maneira orquestrada, em função de uma opinião, de um post que ele fez. E os discursos de ódio, isso também não é uma marca dessas interações por redes sociais? Enfim, tudo isso também está presente. Então, eu vejo um cenário mais ambíguo, né? Ou seja, essa ideia de promover, de investir nos desejos, digamos assim, guarda uma ambiguidade. Qual que é a ambiguidade? O desejo é muitas vezes um desejo do não, o desejo de exclusão, o desejo de inferiorização, um desejo de se afirmar por meio da inferiorização do outro, né? Por meio da eliminação desse outro. Então, quantos não são os grupos que se identificam, ou seja, que se veem como iguais, parceiros, né, que querem conviver, etc., justamente porque comungam um mesmo sentimento de superioridade, um mesmo sentimento de diferenciação, né? É uma lógica de distinção, ou seja, eu sou eu porque eu não sou ele, porque eu não sou esse outro que eu acho inferior, que eu acho repulsivo, que eu acho odioso, que eu acho imoral, que eu acho perverso, e por aí vai, né? Enfim, então é preciso entender que identidades são construídas muitas vezes negativamente, ou seja, eu afirmo quem eu sou por meio da negação de um outro, que assume aí o lugar do inimigo, do indesejado, né? Vamos pensar na figura do hétero. Quem é o hétero, senão aquele que se afirma negativamente contra todas as supostas sexualidades não naturais, né? Perversas, né? E por aí vai. Enfim, então, eu acho que é preciso entender essa dinâmica ambígua do que é criar um ambiente confortável, favorável de amizade. A amizade entre uns, que faz lembrar a lógica do demos. A palavra demos, em grego, significa comunidade de iguais, né? Daqueles que se identificam como iguais. Mas toda conformação de um demos implica na exclusão também, né? Ou seja, aqueles que se veem como partes de uma polis, como iguais, cidadãos iguais em direitos, em deveres, etc., eles o fazem, né, eles conformam esse grupo de iguais por meio da exclusão daqueles que vão ser considerados como os não cidadãos, os estrangeiros, os outros, os inferiores, os escravizados, e por aí vai, né? Então, para mim, rede social funciona assim. Em um certo sentido, não é nenhuma novidade. A sociedade sempre se constituiu conformando grupos de iguais por meio de exclusão daqueles que nós vamos identificar como os outros. Você ia falar, Davi? Eu queria trazer um comentário, assim, porque o texto ainda na época não existia, assim, né? Mas o Facebook, ele teve uma jogada muito errada de trabalhar com o desejo em 2017, que teve aquela mudança de algoritmo deles que
tiraram PJ do alcance e vários, tipo, a ideia era aproximar mais as pessoas e deixar mais pessoalizado o espaço, né? E aí fizeram aquela mudança, foi quando o Estadão, Folha de São Paulo, vários jornais saíram, assim, isso coincide também com as polêmicas e com a queda gigantesca de alcance do Facebook e tudo mais. Mas aí um ponto interessante assim, que eu acho trazendo-se mais para algo mais contemporâneo, é a ideia do desejo no TikTok. Assim, eu não uso, graças a Deus, mas o modelo de negócio mais valioso do TikTok hoje é o que ele indica às pessoas, né? Ele tipo, chegou num nível de indicação assim, que nenhuma outra rede social chegou. Você usa o TikTok hoje 2 minutos, você gosta de assistir vídeos de unha encravada, assim, ou você gosta de, sabe, umas coisas mais absurdas, assim. Não, exemplo, é porque ele é tão nichado, assim, e ele é curioso também, que ele leva as coisas a patamares muito grandes de uma forma que organicamente não acontecia, sabe? Então, hoje, assim, o TikTok, que faz o TikTok ser o que é, assim, é o algoritmo de indicação dele, assim, claro, é uma ferramenta de edição e tudo mais, mas o que ele fez, assim, de diferente em relação às outras redes sociais é chegar no nível de indicação que ele é praticamente perfeito, assim. E aí que você cai também, né, nesses pontos que você trouxe, assim, você é um supremacista, você vai encontrar cada vez mais rápido essas coisas. Enfim, ele é nichado de uma forma, assim, bizarramente, assim. Eu li um texto recente sobre isso, curioso, assim. Enfim, só esse contraponto, assim. Isso que você está dizendo, Davi, é interessante mesmo. A gente está falando de Facebook, esse livro aqui está falando de Facebook, mas eu vejo cada vez mais uma perda de espaço tão grande do Facebook, né? Sobretudo entre o pessoal mais novo, né? Como que está perdendo, né, essa dimensão que o Facebook tinha quando esse livro saiu, né? Alguns anos atrás era, sobretudo nos Estados Unidos, uma rede que tinha uma importância muito maior do que ela tem hoje. Ela está perdendo espaço, né? Vamos ver se ainda é a maior, né, rede social no mundo, mas eu vejo um processo e eu acho que isso que você está falando do TikTok talvez explique, né, um mecanismo de indicação mais sofisticado e as estratégias equivocadas, várias, né, que o Facebook vem adotando ao longo desses últimos anos. Sobre esses experimentos aqui, aliás, é uma coisa daquelas, assim, você não acredita, não é? Porque afinal de contas não é só que as pessoas não leram os termos de uso, né, que ninguém lê, na verdade, mas é que, de fato, isso foi completamente a revelia das pessoas, é uma manipulação, né, do estado emocional de um indivíduo de uma forma... Primeiro, para você se submeter a qualquer tipo de experimento, você precisa do assentimento da pessoa, tratar a gente no nível dos ratinhos de laboratório. Acho que até ratinho de laboratório, as pessoas seguem mais protocolos, assim, no tratamento dos animais, porque, por exemplo, não pode impor sofrimento, né, aqui não, as pessoas podem sofrer, né? Pouco importa. Enfim, é um negócio absolutamente escandaloso. Né? É impressionante que a plataforma esteja aí, né? Ainda funcionando, como se nada tivesse acontecido. E esse comentário do Marcos Vinícius é verdade. Assim, cada vez mais também você tem vários modelos de negócio que, tipo, você não prende a pessoa pelo desejo, você prende pelo dinheiro também, né? Então, hoje você tem QI, você tem TikTok e tal, que você monetiza a atenção, assim. Então, se você trazer tantas pessoas, você ganha tantos reais. Se você ficar tantos minutos, você ganha tantos reais. Então, essa outra camada também aí. Essa ideia do mercado da atenção, você sabe que é o tema do próximo livro que a gente vai ler no grupo, né, do Tim Wu, justamente sobre esses mercadores da atenção, né, que é o título do livro. E eu acho isso fundamental para entender essa dinâmica das redes. Né? Não existe tem dinheiro envolvido nisso, para variar, né? Tudo que tem, para variar mais uma vez, tem dinheiro envolvido, isso dá muito dinheiro, e acho que a lógica de produção de dinheiro aí está muito ligada a essa capacidade de reter, né, e um negócio mesmo, uma venda da atenção, né, das pessoas, isso vale o dinheiro. Né? Bom, mas o comentário que a Giovana tinha feito aqui sobre Foucault, você perguntou assim, né, porque eu entendo que Foucault coloca poder do sim, um poder que não é da proibição, mas não seria um poder constitutivo, alienante, né, você está perguntando? Só um comentário, quando Foucault fala em poder positivo, ele não está dizendo que é bom, o que é desejável, ele está dizendo simplesmente que ele põe algo, né? Ou seja, é um poder que constitui uma realidade, que produz o real, vamos dizer assim. Né? E é claro que ele também deve ser submetido à crítica. Agora, o termo alienante é um termo meio externo ao vocabulário do Foucault por uma questão muito simples, porque por trás dessa ideia, é claro que alienação é um termo complexo, tem várias leituras e tal, mas numa acepção mais tradicional, a ideia de alienar significa se afastar, de certa maneira, daquilo que é o real, ou seja, não perceber
o real, não ter uma relação direta com a realidade, né? A ideia de dominação ideológica passa por aí, né? Você tem uma percepção invertida da realidade, né? Como se, de alguma maneira, a realidade fosse ocultada e você passasse a perceber a realidade de uma forma ideológica, digamos assim, de uma forma que foi ocultada para você. Uma inversão da realidade, né? Essa é a ideia. E para Foucault, esse vocabulário, essa ideia mesmo de inversão da realidade, de ocultação, de afastamento do real, isso não é a melhor maneira de entender como que o poder está se relacionando. Porque o poder não é uma coisa que aliena no simples sentido de nos afastar da realidade, percebe? O poder produz a realidade. Não existe outra realidade que não aquelas produzidas por diferentes relações de poder. Não existe o estado real puro anterior a todas as relações de poder. Não sei se você está entendendo. Não existe essa relação direta com as coisas ou com o mundo que não seja mediada, né, ou constituída, produzida por determinadas relações de poder. Então, a crítica ao poder não é uma crítica feita no sentido de tentar recuperar uma realidade que não foi alienada, que não foi objeto de uma inversão ideológica. Não é isso, não é tirar o véu e fazer aparecer a realidade na sua forma originária, né? Não é isso. A ideia é entender os processos de constituição da realidade e se colocar contra determinados mecanismos e formas específicas de governo, de controle da individualidade, né? Ou seja, no final das contas, as lutas são permanentes por isso, porque a gente vai estar sempre precisando entender quem somos nós, como nos produzimos, que realidade estamos constituindo e como produzir realidades diferentes, experiências subjetivas diferentes, etc. Não vai chegar um momento que a gente vai retirar todo o poder e agora vamos viver a realidade pura, nua e crua, né? Isso não é um horizonte da luta no pensamento do Michel Foucault. Então, a própria ideia de alienação é vista com muita reticência, ele não usa essa palavra para começar. Ok. Eu até te perguntei aí, Marco, se utilizar a palavra apropriada nessa ideia de uma produção apropriada da própria realidade seria melhor do que alienada. Uma apropriada, uma produção. No final das contas, a gente se volta contra formas específicas de produção de subjetividades, que a gente entende que é uma forma, digamos assim, de imposição de uma determinada individualidade. A gente se coloca contra aquela imposição, contra aquele direcionamento de nossas condutas, contra aquela estratégia de governo. É sempre uma coisa mais específica, não é contra o poder, não sei se está entendendo, ou contra toda e qualquer forma de constituição subjetiva, não é isso. A gente continua se produzindo como sujeitos de diferentes maneiras, a gente se coloca contra, por exemplo, a imposição da heteronormatividade compulsória, por exemplo. Se voltar contra uma dimensão específica da constituição dos sujeitos, não é contra tudo, né? Não é contra o poder que aliena o sujeito dele mesmo e tal, né? Ok. Acho que a gente pode continuar, né? Vocês tinham outras questões. Quem quer falar agora? A Júlia? Professor, o Ezequiel ainda não acabou de apresentar, eu acho. Tá, eu vou... Peraí. Tá, agora a questão de 1984. Tem uma parte do livro que fala, que eu achei interessante, que é muito mais fácil você dominar a população utilizando das próprias paixões e não contra elas. Ou seja, os nossos desejos e paixões podem acabar nos escravizando, mas que desejos e paixões é essa, assim, no âmbito digital, que pode acabar nos escravizando, né? Aí o livro fala que a questão, por exemplo, de quando você vai pesquisar, sei lá, a previsão de tempo, ou o resultado de uma partida de futebol, são essas coisas mesmo que você deseja fazer no meio digital, são seus desejos e tal, como, por exemplo, sei lá, ver quantos likes deu a sua foto, essas coisas assim que você anseia, né, que você deseja e que acaba te escravizando. E tem uma parte muito interessante que falou também sobre que não somos clientes do Google, somos seus produtos, né? A gente acha que tipo não tem um custo para nada disso, que você está utilizando de forma gratuita, mas na verdade nós mesmos somos produtos, né? Tem até um documentário que fala sobre isso, acho que é o Dilema das Redes, que traz essa questão, traz essa frase, falando que nós somos produtos, nossos dados são vendidos, né? Para poder são vendidos para as empresas mesmo,
e com o intuito de lucrar. Então, não é de graça, né? Tem um preço e é caro. Sobre Só um essa parte do comentário sobre isso, quarto, Ezequiel, que é o seguinte, essa é uma frase que ficou famosa, era um meme, né, que popularizou na internet, que dizia que nós, quando o serviço é gratuito, você não é o consumidor, você é o produto à venda, né? Essa frase, na verdade, que ele cita aqui, ela é contestada pela Zuboff, né, naquele livro dela, da Era do Capitalismo de Vigilância, e ela diz uma coisa que é interessante, que no final das contas, nesse capitalismo de vigilância, nós não somos nem consumidores, né, e nem os produtos propriamente à venda, né, o que nós não somos também aquilo que está sendo diretamente vendido, nós somos uma espécie de matéria-prima, vamos dizer assim, é do nosso comportamento que se extrai algo que vai ser vendido, então quem vende são as plataformas, a Google, etc., e vende uma capacidade preditiva e de modificação comportamental. É isso que a Google vende. Ela vende uma possibilidade de saber quem somos nós e nos levar a consumir uma coisa, a ter uma determinada opinião, a agir de uma determinada maneira, etc. Então, é isso que ela vende. E quem compra isso, então? São essas empresas que estão fazendo o que ela chama de negócio da realidade, ou negócio do comportamento futuro, elas que estão interessadas em direcionar nosso comportamento, né? Em prever com mais precisão e ter alguma ascendência, assim, capacidade de direcionamento sobre nossas ações. Esses são os clientes, digamos assim. Esses são, e nós somos a matéria-prima desse negócio, né? A gente é que está oferecendo o insumo, digamos assim, para a Google vender e para essas empresas aí comprarem esse produto. Enfim, então, acho que é uma maneira talvez mais uma pergunta para você. Diga. Qual que é a sua opinião sobre, tipo, leis que buscam tutelar ou, enfim, sua opinião sobre, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, nesse contexto? Quais são o papel dela como uma forma de resistência ou de legitimação, assim? Exato, é um papel dúbio, né? Porque, por um lado, aliás, é o papel do direito, de uma maneira geral, né? E nesse sentido é o mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados e tal, que é um papel que, por um lado, na medida em que ele vem evitar certos abusos, casos extremos, né? Por exemplo, práticas que esse modelo de negócio das plataformas, que claramente violentava aí uma série de outros direitos, né? Intimidade, né? Personalidade, privacidade, etc. Uma série de direitos consumidor, né? Mas, assim, uma série de direitos eram lesados por essas práticas abusivas. Então, de alguma maneira, a legislação ela vem impor certos limites, mas na medida em que ela limita, ela também, de certa maneira, cria um ambiente favorável para que esses negócios possam prosperar por mais tempo. Vamos pensar no que foi o direito do trabalho, por exemplo. Pega a Revolução Industrial. A Revolução Industrial impunha condições de trabalho de 12 horas por dia, gente morrendo aos 30 anos antes dos 30 anos de idade, na carvoaria, criança trabalhando, etc, etc. O direito do trabalho, na medida em que ele estabelece jornada de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas, etc., o que ele faz? Ele acaba com a exploração capitalista? Claro que não. Mas ele submete a relação de trabalho a um conjunto de princípios, de regras, etc., que torna, inclusive, o ambiente da exploração capitalista mais, num certo sentido, torna possível que ele permaneça por mais tempo. Você controla, por exemplo, os movimentos grevistas, os movimentos revolucionários, você consegue absorver, de alguma maneira, demandas e criar um ambiente favorável para a prosperidade do capital, da produção de riqueza, etc. A mesma coisa eu acho que a Lei de Proteção de Dados faz. Por um lado, ela limita excessos, por outro lado, ela cria um ambiente favorável, inclusive para as próprias plataformas, né? Porque, afinal de contas, é como se você permitisse que o modelo de negócio ainda pudesse permanecer apenas com certas restrições, né? Com alguns limites e por aí vai, né? Você vai falar, bom, vai diminuir o lucro dele? Sim, igual o direito do trabalho também diminuiu. As leis trabalhistas diminuíram a possibilidade de lucro de quem explorava 12 horas de trabalho de um indivíduo, não é? Mas é ainda compatível com o avanço desse tipo de projeto, né, social, econômico e tal. Então, tem essa dupla dimensão. Agora, a Zuboff, no livro dela, ela usa uma metáfora que eu acho muito interessante para explicar essa diferença. Ela usa a metáfora do Muro de Berlim. Ela diz assim, antes da derrubada do Muro de Berlim, várias pessoas conseguiram fugir da Berlim Oriental por meio da construção de túneis. Então, eles faziam os túneis,
e cerca de 300, sei lá, centenas de pessoas fugiram por meio de túneis que foram construídos. Só que foi apenas centenas de pessoas que conseguiram. Então é como se fosse uma solução assim, que você não resolve o problema, você cria um escape, né? E ela sugere o seguinte, olha, que o modelo de negócio do capitalismo de vigilância seria incompatível, o argumento dela é esse, né? É incompatível com a democracia, é incompatível com a liberdade, com a autonomia, etc. Então, ao invés de simplesmente construir túneis, e a LGPD é uma espécie de túnel, né, que tenta desafogar um pouquinho a coisa, o que a gente precisa é derrubar o muro, né? Ou seja, é só quando o muro foi derrubado que realmente as pessoas tiveram liberdade de circulação. E aí o direito parece que fica tentando construir túneis, mas chega uma hora que é preciso pensar se o muro tem que ficar de pé. Essa que é a metáfora que ela constrói. Mas eu, assim, do meu ponto de vista, eu não acho que a gente tem que ser contra túneis, digamos assim, porque pelo menos uma centena de pessoas fugiram, ou contra leis que restringem e criam ambientes menos abusivos, porque, afinal de contas, é uma maneira, pelo menos, de dar uma solução, ou pelo menos uma resposta mais imediata e reduzir danos, assim, de uma forma mais direta e imediata. E eu não sou daqueles que acham que a gente tem que jogar a lógica do quanto pior, melhor, como se fosse assim, vamos criar um ambiente tão hostil, tão insuportável e tão abusivo que as pessoas vão se revoltar e vão destruir a Google e acabar com as plataformas e destruir toda a lógica do capitalismo de vigilância, etc. Como se eu tivesse que desejar que um cenário pior e mais catastrófico, porque ele sim seria a chave que desencadearia, digamos assim, uma fagulha revolucionária que colocaria tudo por terra de uma vez por todas, né? Eu não consigo raciocinar assim, eu prefiro apostar também nas soluções parciais, respostas provisórias, uma lei que não resolve o problema, mas melhora minimamente a situação em determinado ambiente. Eu prefiro apostar nisso do que achar que o melhor caminho não vão fazer nada, porque tudo isso é endossar, corroborar e participar desse jogo, né? Então não vamos jogar o jogo e vamos esperar tudo chegar num ponto extremo para que aí a gente mude tudo de uma vez, né? Enfim, eu acho que eu passo um pouco por aí, né, a questão. Então tá, eu falei aqui da Zuboff, e só um comentário que eu queria fazer nessa página 48, quando o Bernard Harcourt fala aqui quando nós usamos o Google, o Google usa os nossos os mecanismos de busca para descobrir várias coisas sobre nós, né? Ou seja, no fundo, quando a gente está usando o serviço da Google, a gente tem a impressão de que a Google está simplesmente oferecendo alguma coisa para nós, mas no final das contas somos nós que estamos sendo, em grande medida, retidos ali. A Google é que está obtendo muitas informações sobre nós, né? Mais do que a informação que a Google dá para mim, existe um conjunto de informações que eu estou dando para a Google, basicamente isso, que eu estou entregando para ela, né? Isso me faz lembrar, e aí cuidado, vai ter um spoiler, né? Mas acho que é um spoiler curto, mas não sei se vocês já viram uma série que se chama Westworld, né? O Mundo do Oeste, né? Westworld, que é uma série, agora não sei se é da HBO, né? Enfim, é um outro, eu não lembro mais onde que eu vi isso, mas é uma série que tem uma espécie de parque temático que as pessoas frequentam e lá elas, como se elas encarnassem determinados personagens, etc., e tivesse uma série de robôs e tal, com o qual você interage, é como se você vivesse no faroeste, fosse lá para o século XIX, né, XVIII, sei lá, num salão lá no meio do nada, nos Estados Unidos, do Far West, né, norte-americano e tal. E aí as pessoas participam como se fosse um parque de diversões, assim. Só que chega um momento da série que fica claro que as pessoas vão para lá, mas no final das contas o interesse desse parque é conhecer as pessoas, ou seja, todas as pessoas que estão lá participando, elas estão sendo vigiadas o tempo inteiro, seus comportamentos, suas reações, como elas reagem a isso, aquilo, a uma determinada situação, e elas é que estão sendo, é como se fosse um grande experimento, né? E no certo sentido a Google é isso, é como se você deixasse à disposição das pessoas, é isso que a Google faz, diga o que você quer, né? Você quer uma informação sobre qualquer coisa? Pergunte, né? Nós te respondemos. Pode ser a dúvida mais boba, pode ser algo que você nunca contaria para ninguém, mas para a gente você conta, né? Para a Google você diz aquilo que você não fala para ninguém, para a Google você diz, né? Então é como se fosse
um ouvido que está ali, né, diga o que você quer, né, com todo sigilo, né, nós vamos te dar uma respostinha aqui, você vai ficar sabendo. Né? E é isso. E aí, no final das contas, esse ouvido que está aberto para você, ele está muito interessado em saber quem somos nós. Essa que é a questão. E ao dizer tudo para eles, né, nós estamos nos tornando transparentes para esse grande ouvido. Né? Então, acho que essa é a lógica. Né? Aquele que diz o que a gente quer, no final das contas, quer saber quem somos nós. Né? Esse é o jogo. E o Westworld mostra um pouco isso. Ok, vamos lá. Então, Ezequiel, Júlio, não sei quem vai falando. Outra questão tem uma frase do Deleuze, acho que é assim que fala, Deleuze e Guattari. É Guattari que fala, professor? Lá no texto que fala que o desejo é uma máquina. É isso mesmo. E o objeto do desejo é outra máquina conectada a ele, como se a gente fosse máquina que buscasse outras máquinas, como, por exemplo, o iPhone, o Facebook e essas plataformas aí que aí, a gente costuma estar bem grudado e tal. O texto até fala que é muito comum atualmente você ver as pessoas sentadas, assim, curvadas, mexendo nos celulares, como se fosse uma coisa já mecânica, assim, como se a gente fosse mesmo escravo desses aparelhos mesmo, sabe? Assim, essa necessidade de checar de e-mail, ver curtida, ver quem deixou de seguir, é, e algo nesse sentido. Aí essa é até essa parte que eu vou relatar. Não sei se a Júlia quer falar mais alguma coisa, complementar. Bom, esse aqui é um livro importante, assim, é uma referência a um livro que tem, enfim, que está sendo utilizado aqui da seguinte maneira: o Antiédipo é um livro escrito pelo filósofo, importantíssimo filósofo contemporâneo francês, que é o Gilles Deleuze, com esse psicanalista, né, que é o Guattari. Né, o Guattari e o Deleuze juntos escrevendo vários livros, um deles é esse Antiédipo, e depois na frente, inclusive, o Bernard Harcourt vai fazer referência ao prefácio que o Foucault escreveu para a publicação desse livro, né, o Antiédipo, que tem um título muito sugestivo, né, que depois eu vou comentar, porque eu acho que é um texto fundamental aqui para a gente entender o argumento do Bernard Harcourt, que é o título Para uma Vida Não Fascista. Né? Bom, voltando aqui a esse elemento aqui, o que o livro do Deleuze e Guattari traz, assim, basicamente uma reflexão sobre o desejo, né? Uma tese de que nós somos máquinas desejantes. Nós somos uma espécie de... nós nos constituímos como uma vida que, em princípio, né, não traz nenhuma pré-determinação, etc., e nós nos fabricamos como sujeitos de desejo. Né? A metáfora aqui usada mais rica para entender o que é o desejo não é uma coisa que tem como se não existisse o palco consciente e por trás dele uma espécie de cena oculta que é o inconsciente. Né? É assim que muitas vezes, quando a gente pensa na psicanálise freudiana, é assim que a gente pensa, como se existisse aquilo que está encenado conscientemente, mas no fundo existisse uma trama extremamente complexa e que nos escapa e que é o inconsciente. Não é? E a imagem do Deleuze e Guattari, por isso que é o antiético, é diferente. Ou seja, não é que o inconsciente seria essa dimensão oculta da cena oculta. O inconsciente é uma espécie de fábrica, né? Ou seja, o inconsciente é uma dimensão produtiva, né? Que está produzindo o tempo inteiro, é pura produção, né? Produção desejante. Né? E é inconsciente porque, como eu disse já para vocês um tempo atrás, o desejo não é controlado, senão a gente não escolhe o que a gente vai desejar, aquilo como que a gente vai viver, né? Ou que tipo de coisa vai despertar em nós, prazer, desejo, essas coisas não são propriamente escolhidas. Né? Enfim, e essas forças desejantes, né, elas podem ser positivas no sentido aí de, enfim, desejar o bem, ou fazer coisas que não incomodam ninguém, mas podem ser forças perversas, genocidas, fascistas, desejo de eliminar o outro, fantasias, né, de eliminação, e por aí vai. Então, de certa maneira, né, a questão do desejo ela é ambígua, né? Ou seja, o desejo nos leva a cometer
os maiores gestos de compaixão, de empatia, mas também nos levam a cometer as maiores atrocidades, né? Enfim, então, uma das coisas interessantes que está sendo dito aqui pelo Bernard Harcourt é de que nós, muitas vezes, desejamos a exclusão do outro, o mal do outro, a eliminação, a morte. Há muitas fantasias que são extremamente perigosas, né? Enfim, e elas estão ali sendo fabricadas também, né? Só para dar um exemplo, né? Eu acho que o fascismo, de uma maneira geral, ele do ponto de vista da sua dimensão psíquica, né, do imaginário, tem uma fantasia tipicamente fascista, que é a fantasia da eliminação do outro, né? E essa fantasia, se a gente for olhar bem, ela não é uma coisa que só os fascistas têm, todos temos, em alguma medida. O problema é quando ela é alimentada, promovida, constitui um projeto político, etc. Mas qual que é essa fantasia no seu sentido mais básico? Assim? É você simplesmente... Sabe aquela pessoa que te incomoda, que pensa diferente de você, que fala uma coisa que você acha idiota, que tem um comportamento que você acha indevido? Então, imagina um mundo que essas pessoas simplesmente não existissem, né? E aí vai ser um mundo só dos brothers, assim, os chapa, os caras que você acha legal, só a galera gente boa, né? Você tirou todo mundo que é chato da sua frente, né? Você eliminou todo mundo que você considera indesejado, né? Essa é a fantasia, né? Quem não tem, né? Tipo, esse povo podia sumir daqui, não é? Essa galera. E aí vice-versa, né? Os petralha podiam deixar de existir, os bolsominions podiam deixar de existir, né? Isso é uma fantasia, né? Uma fantasia que num nível, assim, por um determinado nível das nossas construções psíquicas, ela não é necessariamente nociva, é uma fantasia. Agora, o problema é quando você passa a associar isso com um projeto político e realmente canalizar isso, organizar isso e agir, né, politicamente, externamente, né, na sua sociedade, para dar vazão a esse sonho, a essa fantasia de eliminação do outro indesejado, né? E aí se cria um genocídio, né? Uma política genocida, né? De exclusão, de eliminação e tal. Então, mas isso está na dinâmica do desejo, né? Esse desejo também é produzido em nós, diferentes formas, né? Essas fantasias atuam em nós. E o argumento central aqui do Bernard Harcourt é que o livro do Deleuze Guattari, ele, de alguma maneira, se aproxima daquilo que a gente percebeu mais claramente com a luxúria digital, com esse ambiente digital que é uma espécie de fábrica de desejo também, de produção desejante, que estimula em nós desejos, compartilhamento, likes, comentários, etc. Né? Enfim, então, é um ambiente que favorece, e que tem, né, e aí me parece interessante voltar ao Deleuze Guattari para ver isso, que tem também essa dimensão ambígua. Esse desejo, muitos são extremamente perigosos. E na medida que as redes sociais estimulam desejos, não está só estimulando amizade e empatia, está estimulando genocídio, está estimulando ódio ao outro, tudo isso também é desejo. E existe em cada um de nós, essa que é a questão. O problema é se você estimula todos os desejos, você estimula o desejo do supremacista branco de eliminar os negros, por exemplo, ou de purificar a raça. Né? Você estimula o desejo do machista de submeter as mulheres a um conjunto de uma suposta superioridade masculina e por aí vai, né? Bom, então tem desejo, estimular desejo pode parecer que ótimo, vamos estimular o desejo das pessoas para que elas vivam plenamente seus prazeres, mas tem gente que tem prazer matando o outro, eliminando o outro, silenciando o outro, e por aí vai. Isso também produz um desejo, aliás, muito forte, sadismo, né, nas pessoas. Enfim, então, desejo é uma coisa perigosa, né? A gente não tem que achar que promover desejo é simplesmente um bem. Acho que essa é uma dinâmica das redes, né? E daí eu achar muito significativo que ele termine o capítulo aqui, o Bernard Harcourt, fazendo referência a esse prefácio do Foucault para uma vida não fascista. Porque o argumento central do fascismo, aliás, do texto do Foucault, quando ele fala aqui para uma vida não fascista, primeiro é dizer que ler o livro do Deleuze Guattari como se fosse uma obra de ética, uma grande reflexão ética, no fundo. Né? No fundo, a discussão é uma discussão sobre ética. E que tipo de discussão?
O livro, ele, de alguma maneira, desperta a nossa atenção, volta nosso olhar para esses pequenos fascismos do cotidiano, digamos assim, para aquilo que está entranhado naquilo que nós somos, e que são esses fascismos múltiplos, digamos assim, um certo desejo que a gente tem pelo poder, um certo desejo de dominar, um certo desejo de explorar, e esses desejos estão ali, nos constituem, né, de certa maneira, né? E o livro, de alguma maneira, chama atenção para isso e sugere, e por isso que ele tem uma dimensão ética, sugere que a gente faça uma espécie de trabalho de produção de desejos, de produção de um sujeito desejante, mas que não vai fazer, digamos assim, mas que vai fazer emergir um desejo que seja um desejo de inclusão, um desejo de empatia, um desejo, e não esses desejos de genocídio, exclusão, etc. Né? A pergunta que o Foucault coloca, que ele cita aqui, né, na página 51, né, vejam as perguntas. Ele diz assim, como que a gente poderia afastar, né, nossas falas, nossos atos, nosso coração e os nossos prazeres do fascismo? Né? Perceba? O que a gente pode fazer para eliminar o fascismo que tem dentro de nós? Essa é a pergunta. Né? Eu acho que essa maneira de colocar as coisas já começa interessante, porque não é dizer eu sou puro e eles são os fascistas. Não, todos nós somos, em algum sentido, fascistas, no sentido de que está arraigado em nós essas fantasias, esses desejos sádicos, isso faz parte daquilo que somos. Agora, como nos afastar disso? Essa é a pergunta. Como não se deixar levar por esse sonho de eliminação do outro? Né? Como, né, outra pergunta, como que a gente pode enxotar, né, eliminar esse fascismo que está entranhado em nosso comportamento? Né? Essa é a pergunta que Foucault está colocando. Né? Fascismo não é uma coisa do outro, que é muito fácil ver o fascismo só do outro, né? Digamos assim, ver esses desejos, essas fantasias só no outro. E a pergunta é um pouco essa, né? Como, e essa é a última pergunta que Foucault coloca no texto, é um texto curto, né? A última pergunta é essa. Como não se tornar apaixonado pelo poder? Né? Como não se apaixonar pelo poder? Ou seja, não ficar apaixonado por isso, por esse desejo de dominação, né? De ser superior, se colocar acima, se sobrepor. Isso não é fácil, não é? Enfim, então, esse desejo é muito forte, né? Essa força desejante é muito arrebatadora, digamos assim. Bom, então essas são, acho que uma das questões, quando a gente se dá conta dessa dimensão nossa de forças desejantes, é se dar conta também de como controlar esses desejos, de como evitar que a gente seja arrebatado e levado pelos desejos fascistas, né, de natureza fascista. O Vinícius levantou a mão, quer falar? Ô, Marco, há algum tempo eu me deparei com a seguinte pergunta num texto, era assim, você acha que uma rede social, ela esqueci o termo, né? Assim, se ela vai acabar ou se ela vai continuar? Eu queria te perguntar, você acha que essa fase agora é um aprendizado? Você acha que no futuro a humanidade vai conseguir aprender e conseguir se comportar sem se tornar um fascista? Ou isso é, de fato, um sintoma? Enquanto existir esse tipo de desejo sendo provocado, isso vai acontecer? Pois é engraçado, né? Eu estou ficando mais pessimista atualmente, mas assim, a sua pergunta é se a gente vai aprender alguma coisa com essas experiências, né? Eu te pergunto, em algum momento a gente aprendeu alguma coisa nessa história? Né? O que a gente aprendeu exatamente, né? Eu tenho uma sensação meio estranha, assim, né? Porque normalmente a gente vive a história da humanidade, é uma história de problemas, sofrimento, exclusões, eliminações, tal. E aí a gente passa por aquilo e tem muitas vezes a ilusão, a impressão de que isso vai servir como um aprendizado, né? Que em algum momento nós vamos aprender com isso, nos libertar e construir uma sociedade melhor, livre desses males e tal. Só que
por outro lado, assim, a impressão que eu tenho é de que a gente vive uma incessante reencenação dos mesmos erros. Assim, é como se a gente mudasse um pouco a roupagem, assim, transformasse um pouco o cenário, mas os erros se repetem, né? Ou seja, eles não são superados, a gente não aprende, né, no sentido pleno da palavra, né? Eu sei lá, eu não sei te responder assim, se a gente vai aprender. Algumas coisas eu acho que podem ser transformadas, né? Problemas deixarem de ser colocados da mesma maneira. Vamos pensar formas de exclusão, como escravizar um outro ser humano, né? Uma forma clássica de imposição, de dominação de uma outra pessoa, que ela não existe da mesma maneira hoje, mas isso não quer dizer que as pessoas não são exploradas, que elas não são excluídas, que elas não são racializadas, né? Só que de formas diferentes, né? Talvez a gente vá construir formas diferentes de excluir, de eliminar, de expressar o ódio. Talvez não vai ser por redes sociais, talvez não vai ser por meio desses discursos que a gente tem hoje, por essas práticas que a gente tem hoje. Agora, imaginar um mundo que as pessoas não mais inferiorizam as outras, não mais expressam ódio em relação às outras, não mais tentem dominar e se impor sobre as outras, eu não sei, eu não estou mais... Minha imaginação não anda indo tão longe mais, não. Ok, aliás, só um outro comentário, assim, dessa passagem aqui do texto, quando ele fala na página 51, logo depois que o Bernard Harcourt faz referência e citação, né, do Foucault, lá do prefácio, do Antiédipo, ele diz assim, mas quanto que nós, né, porque a pergunta é essa, né, a ver com isso que o Vinícius falou, mas quanto que nós aprendemos desse livro de ética, né, e de toda essa luta, né, digamos assim, contra o fascismo, isso serviu, de alguma forma, para nos liberar disso? Ou simplesmente isso descreveu, né, as nossas, né, descobertas aí, dependências, né, que descobrimos aí dessas máquinas desejantes digitais, né? Aqui tem um aspecto na pergunta que me faz lembrar muito um ensaio do Adorno, quando ele fala da educação após Auschwitz, e o Theodor Adorno, vocês devem conhecer, um frankfurtiano que escreveu muito sobre a experiência nazista, né? Ele teve que sair da Alemanha, viver nos Estados Unidos e tal, e ele tem algumas reflexões sobre isso, e ele fala que a educação após Auschwitz deveria ter uma única não, mas pelo menos um norte central. Aquilo que deve nortear todo o processo, o esforço educativo deve ser criar condições para que isso nunca mais possa se repetir, né? Para que experiências como o nazismo nunca mais possa, que Auschwitz, né, basicamente isso, Auschwitz nunca mais possa ter lugar. A gente precisa educar pessoas para que elas percebam que né, isso não pode mais ser possível, digamos assim, né? Engraçado que esse ensaio, eu li ele alguns anos atrás, pouco tempo atrás eu reli ele, e eu fiquei pensando na atualidade dele, né? E mais, eu fiquei pensando no quanto a gente fracassou como educadores, né? Ou seja, se o grande esforço era educar pessoas para que elas nunca mais repetissem Auschwitz, a impressão é que a gente está cada vez mais próximo de um novo Auschwitz, né? A gente está cada vez mais sonhando com isso novamente, né? Fantasiando um mundo no qual a gente vai colocar num campo de concentração todos aqueles que nós não desejamos, não toleramos, não queremos mais entre nós, né? E aí, Marco, as instituições que foram criadas para deixar que isso não aconteça falharam, né? ONU, enfim, todas essas aí, né? Todo mundo. Generalizado. Fracasso é generalizado, né? Mas, enfim, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a sensação é de que cada vez mais gente anda desejando isso. Essa que é a questão. É uma força, uma fábrica desejante muito poderosa, que a impressão é que é difícil de controlar essa fábrica desejante, né? E sim, né, reconhecer que esses desejos são muito fortes, né? Acho que essa é uma constatação, a gente não pode se enganar, né? E aí, nesse ponto, o livro da Hannah Arendt, né, o Origens do Totalitarismo, acho que tem uma advertência que eu gosto muito, logo no início, no prefácio do livro, quando ela diz assim, olha, a gente não pode achar que catástrofes, atrocidades não vão se produzir, porque, afinal de contas, o bom senso vai prevalecer. Ou seja, como se as pessoas
em algum momento se dessem conta, não, isso é muito absurdo, isso não vai acontecer, né? Ou seja, isso não é possível, né, que isso vai ter lugar. Aí a Hannah Arendt, com toda razão, diz, olha, absurdos acontecem, né? Atrocidades e genocídios se produzem, né? Não há nada que seja, digamos assim, absurdo o suficiente para que não possa se produzir em determinado contexto, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que as coisas não vão acontecer porque são absurdas, né? E aí a sugestão que ela dá é essa, olha, um pensador, um teórico social, político, tem que ter um certo sangue frio, ele tem que saber descrever as coisas tais como elas estão acontecendo e não achar que não vai acontecer, não achar que não é possível, não é? Isso é se iludir, isso é deixar de ver o que está se produzindo. E acho que em relação ao desejo é um pouco isso, a gente não tem que achar que esses desejos, simplesmente por serem perigosos, simplesmente por produzirem tanto sofrimento, que isso não vai prosperar, né? Que isso não vai ter lugar, que isso não vai arrebatar mentes e pessoas. Já aconteceu e pode acontecer, e aliás está acontecendo, enfim, então não é algo que a gente deve excluir do horizonte. E, bom, no caso das redes sociais, né, o que está em jogo? Né? É uma alimentação de um desejo que é muito forte. Todos nós somos arrebatados para esses ambientes, né, de plataformas, redes sociais, e a gente está ali, e eu acho que é preciso reconhecer isso, acho que isso que o Bernard Harcourt está dizendo, a gente precisa levar a sério. A gente está ali porque aquilo dá a gente deseja aquilo, aquilo produz um prazer, um prazer de ser visto, de ser aceito, de receber likes, né, de ter compartilhamentos, né, de interação, tudo isso produz em nós, né, uma sensação de prazer, e que não é desprezível, não é pouca coisa, né? Ele diz isso na página 52, né, ele fala isso. Né, ele fala que talvez Deleuze e Guattari estejam certos, né, e que nós nos tornamos essas máquinas desejantes e nos digamos assim, conectamos com o desejo de outras máquinas desejantes. É isso que a rede social faz, essa interconexão de máquinas desejantes. Nós, né, pulando aqui algumas linhas, nós extraímos, né, tanto prazer, né, brincando assim com nossos vídeos, postando textos, né, ou postando no Facebook, etc., que nós simplesmente não conseguimos resistir a vigilância que nós sabemos que vem junto com essas experiências, que fazem parte desses ambientes. Nós baixamos a nossa guarda, né? Essa que é a reação. Né? Nós nos importamos menos. Né? Nós não lemos os termos de serviço, a gente não quer nem saber, né, o que eles estão impondo a nós. Nós não limpamos os cookies que estão no nosso navegador, a gente deixa rolar. Né? A gente, enfim, não sai da Google, a gente permanece ali, né, exposto a tudo isso. Nós simplesmente queremos, né? Nós queremos permanecer, ficar online, né? Nós queremos baixar o aplicativo, ter acesso ao e-mail, tirar uma selfie, né, compartilhar tudo isso, está ali, né, viver junto nesse espaço. Né? Nós desejamos esses espaços virtuais, essas experiências virtuais, esses gadgets, né, eletrônicos todos, e nós nos tornamos, aos poucos, né, e cada vez mais escravos disso daí, né, amarrados a tudo isso aí, né, enredados, né, para usar uma expressão que eu acho interessante, são as redes que nós ficamos enredados nas redes. Né? E é isso, e isso nos traz, e a gente está ali porque a gente deseja, em grande medida, isso, e isso nos dá um grande prazer. Né? Eu acho que essa é uma coisa importante da gente colocar. Né? Porque, e quando ele fala que isso dá prazer e que a gente está ali desejando, não quer dizer que esse desejo ele que está ausente desse desejo algum tipo de hesitação, algum tipo de não, você não precisa concordar com tudo para estar ali como um sujeito desejante. Você não precisa
ser indiferente a todos os elementos ou não ter nenhuma resistência para estar ali, de alguma forma, também desejando aquele espaço, por aí vai, né? Enfim, então, mesmo com reticência, estamos lá, né? Desejamos em alguma medida aquilo. Nos conectamos, né? E essa experiência da conexão é uma experiência de prazer, né? De gozo, né? Jouissance, né? O termo que ele usa aqui, né? De gozo, né? De prazer, né? De viver, né? Uma experiência que a gente considera prazerosa. Bom, então acho que é basicamente isso, né? A Júlia e o Ezequiel tinham mais alguma observação, comentário? Não, professor, só isso mesmo. Bem, eu tinha até trazido aqui o livro só um comentário, então, já que a gente vai caminhando aqui para o final do encontro de hoje, com relação a uma entrevista que eu compartilhei com vocês, do Bernard Harcourt, uma entrevista feita com um brasileiro, esse Clécio Lemos, que eu achei bem interessante, uma entrevista recente, razoavelmente recente, de 2019, se eu não me engano, pouco antes da pandemia começar, e vários temas ali são abordados, e dá para entender melhor o projeto filosófico assim, do Bernard Harcourt, o livro que a gente está lendo, inclusive, como se situa nesse projeto, no trabalho dele. Basicamente, ele dá início a uma trilogia que vai ser continuada pelo livro, né, a Contra-Revolução, Contra-Insurgência, um negócio assim, Contra-Revolução, se não me engano, que é um livro que ele publica pouco depois desse, Exposed, e, por fim, um livro que ele acabou de publicar, no ano passado, se não me engano, que é esse Praxis e Crítica, acho que o título é esse, Praxis e Crítica. E basicamente, a ideia é pensar essas novas formas de governo que emergem agora com essas tecnologias da informação, da comunicação, pensar as formas de resistência a esse esse novo regime de poder que caracteriza a sociedade da exposição. Um tema que eu acho também fundamental aqui é que, de certa maneira, isso parece que vai ser mais desenvolvido nos livros posteriores, ele propõe pensar essa resistência para além, tanto do Marx, de uma concepção marxista e tal, de luta, né, de resistência, como também para além de Foucault. Em que termos? Assim? Ele acha que o Foucault, quando o Foucault pensou a imagem do intelectual, assim, do tipo, a tarefa do intelectual, como que ele pode contribuir para a crítica e para a transformação social, o Foucault rejeitava, claramente, ele fez isso em vários textos, realmente, ele rejeitava a ideia de que o intelectual pudesse ser uma espécie de guia, né? Alguém que vai agir de uma forma meio prescritiva, sabe? Dizendo o que devemos fazer, para onde devemos ir, como que a luta deve ser conduzida, etc. Né? Para o Foucault, mais do que um guia que vai iluminar o caminho da resistência e da revolução, o intelectual é muito mais alguém que faz uma crítica a partir de um determinado campo, sempre em diálogo, é uma crítica que vem de dentro, não é alguém que está acima e vê de fora, digamos assim, mas que está ali junto, colocando aquele determinado regime de saber e de poder em questão, e que, de certa maneira, ele ao dialogar, ele também está sempre, ele é mais alguém que ouve, digamos assim, aqueles sujeitos que são propriamente sujeitados, né, excluídos, os presos, os loucos, toda a população inferiorizada, marginalizada de maneira geral, os gays, etc. Enfim, então, ouvindo esses relatos, né, prestando atenção a essas experiências desviantes, etc., é que a construção, né, e a crítica propriamente se dão, né? Ou seja, não é alguém que vai guiar a praxis, né? Não é alguém que vai indicar caminhos. E por isso, de certa maneira, há uma concepção diferente de resistência. A impressão que eu tenho é que o Bernard Harcourt, ele reconhece, em parte, essa crítica, essa concepção, mas ele pretende dar um passo além, né? Ou seja, ele acha que nós precisamos também, enquanto intelectuais,
emitir mais nossas opiniões, ser mais normativo, dizer está certo, está errado, não deve ser assim, deve ser assado, e por aí vai. Mas ainda, pelo menos pela entrevista, não ficou claro para mim qual que seria exatamente, de que maneira isso poderia ser feito, né? Como que o intelectual poderia agir no sentido de mudar o mundo e como essa ação seria realizada, conduzida, né? Enfim, ficou para mim ainda uma interrogação, mas eu acho interessante que ele coloque essa questão eu acho que é um pouco, e o contexto da entrevista era esse, né? Ou seja, a ascensão de Trump nos Estados Unidos, de Bolsonaro no Brasil, inclusive o entrevistador brasileiro pergunta sobre Bolsonaro especificamente, e é nesse cenário que parece que o Bernard Harcourt está dizendo algo do tipo assim, olha, a gente vai permanecer sem dizer nada, né? Sem uma posição mais firme, clara, de crítica, no sentido de que isso não, a gente deve se voltar contra certas maneiras de governo, né, práticas de governo. Então, eu acho que ele está querendo dar esse passo, vamos dizer assim, de um enfrentamento mais direto que os intelectuais deveriam ter e deveriam assumir uma tarefa, portanto, de luta mais clara, né, do que aquilo que o Foucault defendia, por exemplo. Bom, vamos ver, a gente vai ler o resto do livro, depois a gente pode continuar e ler esses outros trabalhos. Eu, pelo menos, fiquei interessado em conhecer também esses outros trabalhos, mas é bom saber que a gente está lendo o livro que é justamente o que ele identifica, o Bernard Harcourt, como o primeiro de um projeto, né, de uma trilogia. Então, portanto, ele é o que abre as portas até para a gente poder entender melhor os livros posteriores. Acho que a leitura desse livro é fundamental. Ok, então era isso. Vamos só organizar aqui o andamento dos trabalhos para os próximos encontros. Semana que vem, só recordando que nós temos um feriado na segunda-feira, mais um feriado, né? Teve recesso semana passada, semana que vem é dia 15 de novembro, vai ser o dia da República, né? Ok. Bom, no dia 7 de setembro, eles quase deram um golpe no Brasil. Eu não sei o que eles estão pensando para o dia 15 de novembro, se vai ter emoção ou não. Seja como for, não tem um encontro. A gente volta a se encontrar daqui 15 dias, no dia 22 de novembro, e para discutir o segundo capítulo do livro, que é esse aqui, The Surveillance State, né, o Estado Vigilante. Esse capítulo eu já consigo mais ou menos imaginar o que ele vai fazer. No primeiro, ele estava criticando uma ideia, uma concepção de vigilância, que é essa do do Big Brother, e o Estado vigilante vai ser uma outra construção típica dos estudos de vigilância, que ele também deve mostrar seus limites, porque a vigilância hoje não é centralizada mais no Estado, não é esse o modelo que está sendo discutido aqui, mas ela é muito mais difusa, muito mais por meio de corporações, né? Tem outros interesses, não é simplesmente um interesse estatal, ainda que ele exista também, né? E o modelo da China está aí para mostrar que isso é muito vivo, mas vamos ler o capítulo para entender melhor o que a gente pode reter e o que talvez a gente tem que superar desse tipo de concepção de vigilância, né? Para entender o que está em jogo nos dias de hoje. Para o próximo encontro, então, daqui 15 dias, a gente tem um tempo razoável para ler. Quem que gostaria de assumir assim, a apresentação, a relatoria, a condução dos debates para o próximo encontro? Se alguém tiver disponibilidade, interesse de fazer isso para o próximo encontro, podia se manifestar de uma vez, ou então se manifestar no grupo ao longo aí dessa semana, para a gente poder se organizar para a semana seguinte. Acho que é isso. Alguém tem alguma questão, gente? Algum ponto a colocar? Marco, eu posso dar uma olhada nesse segundo, já que vai ter um maior tempo ainda. Eu posso ficar com esse capítulo. E eu achei interessante a última palavrinha do final do primeiro capítulo, que fez a relação com a falta de esperança no proletariado, né? Já é tão diferente. Eu acho que fechou o contexto do livro, né? Uhum. A crítica ao livro. Então já não é mais essa figura, já não tem nem mais a esperança, né, no proletariado, né? Eu acho que fechou, colocou
uma cisão ali. Ótimo. Então, Rafael, eu vi que a Isabela se manifestou aqui. Ô, Isabela, depois você pega o capítulo, então, para frente. Acho que o Rafael, então, podia ficar com esse, e depois a gente vai organizando os próximos encontros. Então é isso, gente. Semana que vem, descansem no feriado, aproveitem. Daqui 15 dias a gente volta para falar do segundo capítulo, beleza? Boa noite, então, para todo mundo, e até a próxima aí, gente. Bye, bye. Tchau, professor. Boa noite, obrigado.